omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 31 de março, a Igreja celebra a memória de São Benjamim Mártir. Naquela época, os cristãos da Pérsia tinham gozado 12 anos de paz, durante o reinado do filho de Sapor III, quando em 420 essa paz foi perturbada, quando Abdias, um bispo cristão, queimou o templo do deus Fogo, que era o grande santuário dos persas. O rei ficou indignado com o acontecimento e ameaçou destruir todas as igrejas dos cristãos, a menos que o bispo reconstruísse o templo. Como Abdias se recusou a cumprir a ordem, a ameaça foi executada e todas as igrejas foram demolidas. Abdias mesmo foi condenado à morte e uma grande perseguição contra os cristãos iniciou e durou 40 anos. Quando este rei morreu em 421, o seu filho Varanes tornou-se um perseguidor com ainda mais fúria, e os cristãos foram submetidos a tortura cruéis. Dentre aqueles que sofreram perseguição e tortura estavam São Benjamim, um diácono que tinha sido preso já há 1 ano por causa da sua fé. No final deste período, o embaixador do imperador Constantino conseguiu para Benjamim a liberdade, desde que ele garantisse que nunca mais falaria para ninguém da sua fé cristã. São Benjamim, com muita coragem e determinação, declarou que era o seu dever pregar a Cristo e que ele não poderia ficar em silêncio. Apesar de ter sido libertado no acordo feito com o embaixador e as autoridades persas, ele não iria concordar com isso e não negligenciou nenhuma oportunidade de pregar a fé cristã, pregar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso ele foi novamente preso e levado diante do rei. O tirano então ordenou que palhetas fossem cravadas entre as unhas de sua carne e em todas as partes do seu corpo, e em seguida fossem retiradas. Depois dessa tortura, que foi repetida várias vezes, uma estaca foi amarrada e inserida em suas entranhas. Assim o mártir expirou no ano de 424, dando testemunho do seu amor a Jesus Cristo. Quando nós ouvimos o relato de um martírio, às vezes nós podemos cair na tentação de ficarmos espantados e pensarmos conosco mesmo: mas será que esse mártir não deveria ter preservado a sua vida e negado a sua fé? Talvez não fosse isso que Deus queria deste mártir, desta pessoa? Certamente, queridos irmãos, existem valores, especialmente os valores eternos, que são muito maiores do que esta vida. E os mártires compreenderam isso de maneira espetacular, por isso não hesitaram em derramar o seu sangue por amor a Jesus Cristo. E eles também compreenderam muito bem a palavra de Jesus que diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Então os mártires demonstraram grande amor, porque deram a própria vida por amor a Jesus Cristo. Por isso, os seus testemunhos e os seus ensinamentos são recordados até hoje na Igreja, para nos recordar que devemos olhar para as coisas do alto e entender que o amor vai além da vida e da morte, que o amor é de fato imitar ao nosso próprio Jesus Cristo, crucificado e morto por nós. São Benjamim compreendeu que era o seu dever pregar o Evangelho e por isso não negligenciou, porque era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Na nossa vida, a quem nós obedecemos mais? A Deus ou aos homens? E quando eu falo aos homens, estou me referindo também a nós mesmos. A quem ouvimos mais? A Deus ou a nós mesmos? Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos o mártir São Benjamim, pedimos a graça de ouvir a Deus e de obedecer a Deus como ele o fez. Ele compreendeu que era essa a sua missão, e mesmo diante de ameaças, ele não teve medo e cumpriu a sua missão. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que por medo, por negligência ou por maldade,
nós deixamos de cumprir a nossa missão porque fomos ameaçados ou porque temos medo, Senhor. Não nos permita mais viver assim. Dai-nos a graça têmpera dos mártires, que possamos anunciar o Teu nome sem medo, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de anunciar para as pessoas que não querem Te ouvir. Dai-nos a graça, Senhor, de anunciar para todos, para que todos tenham a oportunidade de conversão e de salvação. Que nada neste mundo, Senhor, possa nos impedir de proclamar o Teu nome e também, Senhor, de testemunhar que Te amamos de todo o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Benjamim, diácono e mártir, rogai por nós.